Salve nação, saudações, galera, que jogaço. Temos aqui um corte da ESPN Brasil falando sobre Inter 1, Flamengo também 1. Jogaço protagonizado lá no Beira-Rio por essas duas equipes, né? Dos técnicos ofensivos que vão pra cima, querendo a vitória. Pois é, cara, vamos ver aqui então o que os comentaristas do programa irão falar agora desse empate, hein? Era um jogo bem aguardado, né, galera? Ó, faz tempo que era pra esse jogo ter acontecido, né? Aquele jogo atrasado lá do primeiro turno. Muito bem. Já falei o que eu tinha que falar aqui no começo do vídeo, deixa o like para ajudar, se inscreva aqui no canal e ative o sininho. As imagens são da ESPN Brasil, link na descrição como créditos. Simbora pro vídeo. Esportes, tivemos também Campeonato Brasileiro, jogo atrasado da 17ª rodada, Internacional e Flamengo. Um bom jogo de bola e a gente mostra não, pra me vocês. desculpe. Foi não? Foi muito bom. Tá bom. Foi melhor que bom. Foi bem bom mesmo. O segundo tempo, o Internacional foi pra cima do Flamengo. Parecia que ia virar o jogo. O Flamengo abre o placar num lance de pênalti. E realmente foi. O Thiago acaba colocando a mão na bola dentro da área. Aí vai lá o tenista e faz 1-0. O Alcaraz faz 1-0 e depois tem um empate no segundo tempo para o Flamengo e para o Internacional. E o Internacional vai dar um calor no Flamengo, que é uma coisa impressionante. Quase que o Inter vira, mas ficou 1-1, André Kfouri, um ótimo jogo. Os dois times fizeram um belíssimo jogo, talvez esse tenha sido, eu não sei, o melhor jogo, é difícil dizer, o Botafogo fez grandes atuações como líder do campeonato. Mas eu não sei se o Botafogo também foi enfrentado da maneira como cada time enfrentou o seu rival no jogo de hoje, atrasado, né, por causa dos problemas que as enchentes causaram em Porto Alegre. E, sim, o campeonato foi mexido por causa disso. Pouca gente poderia imaginar que um jogo que deveria ter acontecido em um determinado momento seria tão bom agora, já no final do campeonato e no final do ano. Mas foi o que aconteceu. O resultado não ajudou ninguém, né, porque o Internacional não consegue passar o Flamengo com esse ponto e o Flamengo não consegue se aproximar do Botafogo. Creio que essa ainda é uma das ilusões, né, no bom sentido, ainda um dos objetivos do Flamengo nesse campeonato, em que claramente também se pensa em classificação à fase de grupos da Libertadores, porque ninguém sabe o que vai acontecer na decisão da Copa do Brasil. E para um time que começa a decidir a Copa do Brasil no fim de semana, o Flamengo não foi nada econômico, nem na escalação, nem na intensidade do jogo. Os dois times se alternaram no comando das ações, digamos assim, mesmo com o Flamengo ganhando, o Internacional puxou o jogo para si. Eu acho que no final o empate 1-1 faz jus ao que o Inter fez no segundo tempo para buscar um resultado que mantivesse essa invencibilidade que o Inter atravessa já há algum tempo. Seria injusto o Internacional perder hoje. De qualquer maneira, como eu falei, o resultado, fora esse aspecto da invencibilidade do Inter, não era o que o Inter queria. O Inter tinha a intenção de ultrapassar o Flamengo na classificação e continuar subindo. E aí, quando o Internacional empata a partida, Mari, a gente podia até imaginar, o Inter agora vai cozinhar o jogo, vai ficar no 1-1, tá bom o resultado ali, vai ficar por isso mesmo. Mas não, é o Internacional que parte para cima do Flamengo, o Flamengo que parte para cima do Internacional, o jogo fica maluco, é lá e cá. E realmente a gente tem uma parte mais pro final do jogo muito boa. Daqui a pouco a gente mostra a classificação do brasileiro, Mari. Tecnicamente, um jogo muito bom mesmo. Das duas equipes fiéis às propostas. Sobre poupar jogadores, o Felipe Luiz, logo na apresentação, ele já falou, né, que não é muito fã de poupar jogadores, mas, claro, sempre trabalhando ali com informações do departamento médico. Então, tecnicamente, no coletivo, na individualidade, as equipes, o Inter, nessa sequência muito boa do Roger, impressionante como quando encaixou. Né, para quem não acompanhou o Campeonato Brasileiro nesse último recorte, ver o Inter nessa posição,
É realmente impressionante. E o Internacional que segue sem perder, né? É realmente uma sequência gigante do Roger. O Roger tem feito um super trabalho com o Inter. Imagina se tivesse começado antes, né? E não tivesse acontecido o que aconteceu também no Rio Grande do Sul, onde estaria o Internacional. Claro que muita coisa pode acontecer, mas o Internacional podia ainda estar melhor classificado, colocado, né, na classificação. O Botafogo na liderança com 64, o Palmeiras é o segundo com 61, aí vem Fortaleza com 57, o Flamengo com 55 e o Internacional com 53 ali ainda nesse G6, né? O São Paulo é o sexto colocado com 51, depois vem Bahia 46, Cruzeiro 44, Vasco 43 e Atlético Mineiro fechando a primeira página com 41 pontos. Muito bem, tá aí agora os times quase todos com 31 jogos. Muito bem, Fãs de Esportes, é isso. Tem o Internacional e o Flamengo, né, colocando, então, ficando os dois times com 31 jogos. Felipe Luiz falou, Roger também. Vamos ouvir primeiro o Felipe. Boa noite, Felipe. Aqui atrás. Boa noite. Boa noite. Hoje o Flamengo acabou saindo de campo com um empate, né, amargo, no finalzinho o gol. E os jogadores pareciam muito esgotados dentro de campo. Até mesmo quando acabou o jogo, muitos caíram. O Gerson é um jogador também que ficou caído. E você não fez todas as substituições. Qual foi o critério para manter os jogadores em campo? O que foi pensado por você e sua comissão para não fazer as substituições e manter aqueles que já estavam desde o início? Primeiro que foi um grande jogo das duas partes. Fizemos um grande primeiro tempo. E no segundo tempo, é verdade que o time tentou jogar, a pressão do Inter funcionou bem, a bola não parou no nosso pé, tivemos muitos erros técnicos no segundo tempo e de posicionamento, e isso acabou dando mais controle e mais posse de bola ao Inter, que estava atrás do placar, é uma coisa natural. Mas a minha opção por fazer poucas trocas foi porque eu estava da minha posição, estava vendo que era um jogo muito físico, extremamente difícil de entrar, e optei por deixar os jogadores que estavam no campo. Sobre eles acabarem cansados, eles sempre acabam cansados, eles dão tudo que eles têm dentro do campo durante o jogo. Todos os jogos é a mesma coisa, eles acabam assim, exaustos, porque eles dão a vida pelo clube e pelo grupo, né? Então, foi uma decisão minha, porque eu acreditava que com as trocas que poderia acontecer de baixar um pouco no quesito do nível, porque, como eu te falei, eu estava vendo dali de onde eu estava vendo o jogo, era um jogo extremamente difícil de se entrar do banco. Boa noite a todos. Eu acho que, pelo que a gente produziu, o sentimento da arquibancada hoje deve ter sido muito parecido com o do vestiário, né? Que a gente fez um grande jogo, competiu até o final, foi resiliente, organizado, fez na minha opinião, o melhor jogo do ano de duas equipes brasileiras. Concordo. No começo da partida, a hora que o árbitro veio me advertir no banco ali, eu falei que ele estava escolhendo um critério perigoso, né, que poderia sair do controle facilmente, né, de deixar o jogo correr, mas ele avisou aos capitães justamente que ia ter esse critério, e ele se manteve do começo ao final, né, com erros e acertos, mas penso que também a qualidade e a velocidade do jogo ela teve associada a esse critério, né? Como eu tenho comentado sempre, para mim a questão da arbitragem brasileira não é relacionada à qualidade dos árbitros, é o critério que altera muito. Se a gente definisse que esse era o critério, eu tenho certeza que em um ano os atletas se adaptariam. E no final foi justamente lá dar os parabéns, eu escolhi um critério perigoso, mas deu certo. Foi uma partida que se mostrou rápida justamente porque a arbitragem ajudou também. E vai ter erros e acertos, né? Faz parte. Né? Mas o que sai desse jogo, desse empate, como você frisou, um jogo que a gente sai com um gostinho de vitória, empatando dentro de casa, buscando nos últimos minutos, tendo chances depois do 1-1, podendo, se tivesse mais alguns minutos, seguiríamos pressionando, as duas equipes exaustas em campo e uma qualidade muito alta, né? O que eu falei dentro do vestiário foi, eu disse, cara, muito orgulho desse grupo, do que a gente está construindo, né? E com esse nível de jogo a gente pode almejar muitas coisas. Muito bem, a gente vai para o intervalo aqui no Sport Center. Mas já, cara, a ESPN é fogo, né? Eles falaram 1h30 do Cruzeiro, depois do jogo do Cruzeiro, e falaram
8 minutos aqui do jogo do Flamengo, cara, que foi um jogaço. E aí, o que você achou deste jogo? Flamengo 1, Internacional 1. Cara, os dois times tiveram muitas chances, né? Tanto Flamengo quanto Internacional. O Internacional teve mais oportunidades de gols do que o Flamengo, pouco mais. Só que foi muito pareio, galera, né? Se você pegar posse de bola, se você pegar os passes trocados, se você pegar a criação, né, das jogadas, o Internacional começou em cima, Varela salvou em cima da linha já no primeiro minuto de jogo, antes do primeiro minuto de jogo. Então, assim, foi um jogo eletrizante do começo ao fim, os dois times indo para cima querendo a vitória, né? E o Felipe Luiz já tinha falado na entrevista lá depois do outro jogo contra o Juventude, ele falou que iria para cima do Inter, que queria vencer o Inter, né? E foi isso que aconteceu, os dois times fizeram um grande duelo, os dois queriam mesmo a vitória. Gostei demais desse jogo, pena que nós não conseguimos sair com a vitória, né? Saímos com um pontinho, mas se tratando de Internacional, que vem ganhando vários jogos seguidos e nós jogamos fora de casa, desfalcados, tinha mais de 60 mil pessoas no Beira-Rio. Então, cara, o Flamengo conseguiu também um bom resultado, né? A vitória era melhor, lógico, né? Sempre é melhor vencer. Só que se tratando desses quesitos, fora de casa, torcida contra, Flamengo com 10 desfalques, se você pegar todos os desfalques entre quem estava suspenso, quem está lesionado, 10 desfalques, galera. Então, Flamengo hoje conseguiu um ponto fora de casa, se manteve na frente do Internacional. A nossa briga é pelo G4, a nossa briga no Campeonato Brasileiro não é título, é o G4. Nós temos sim chances de título pela Copa do Brasil. E se o Felipe Luiz não substituiu ninguém, é porque ele deve ter uma carta na manga aí, pensando no jogo da Copa do Brasil domingo no Maracanã, às 4 da tarde, cara, é final, né? Então, se o Flamengo vencer o Atlético Mineiro, valeu a pena a estratégia aí do Felipe Luiz. Valeu? Faz o seguinte, deixa o like para ajudar, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. Tamo junto, saudações rubro-negras. Fui!